This call is now being recorded. O microfone está desligado? Tá certo. Aí eu tenho que Tudo bem. configurar isso aqui. Ó, pega aqui. Então, não tem não? Só tem entrar. História da educação. Aqui. Sim. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Boa noite, professor. Sejam bem-vindos à nossa sala de aula. Boa noite, professor. Vamos estar aguardando. Boa noite, Vamos professor. aguardar só mais um pouco. Estou bem. Boa noite. Vamos aguardar mais alguns minutinhos para esperarmos que todos os colegas estejam acessando a nossa sala. Ok? Tá bom. Hoje nós teremos assim uma aula super legal, uma aula bastante importante para a nossa formação, que é sobre a história da educação básica no Brasil. Hoje nós vamos entender como funciona a educação básica, como ela é organizada, quais são os níveis que compõem a educação básica, quais são as modalidades de ensino que faz parte da educação básica, de quem é a responsabilidade de organizar a educação básica, de oferecer, de garantir a educação básica a todos que desejam estudar, não só bem aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar na idade própria, na idade certa.
Então, também é assegurado a essas pessoas o direito de cursar nós vamos aguardando, como eu falei, mais um pouco, para esperar. É problema na internet aqui, que está lenta, ou pode ser problema na internet do próprio colega, né? Então, mas isso é normal, vai depender bem do momento, do clima, né? Tem momentos que a internet vai estar fraca, vocês vai estar cortando o áudio, outros momentos a internet vai estar como eu falei, alguns momentos pode ser que a internet aqui seja lenta, fraca, ruim. Como também pode ser que bem lenta esteja ruim também, certo? Isso vai também do dia, né? Ontem mesmo eu ministrei uma aula para a turma de magistério de quinta-feira e foi espetacular, não teve problema nenhum, não teve problema técnico com relação à internet, certo? Nós estamos com 29 alunos em sala, vamos aguardar mais um pouco, porque essa turma ela é bem ampla, né, com relação ao número de alunos. São aproximadamente. Hoje a nossa internet está com problemas assim insignificantes, né? Porque pouca hora caiu a conexão, né? Já voltou novamente. Vamos ver o que que a gente consegue hoje aqui, ok? Pessoal, alguns colegas estão dizendo que não dá para ouvir direito. Estão me ouvindo agora? É porque eu estou falando baixo.
Estão me ouvindo agora? Boa noite a todos. Temos aqui que está dizendo que está ouvindo. Beleza, né? Vou falar um pouco mais alto. Eu não sei se todos perceberam, eu disponibilizei o material de estudo para vocês lá no grupo, né? O material relacionado à disciplina da educação, História da Educação Básica no Brasil. Eu disponibilizei esse material para vocês estudarem, justamente porque muitas vezes aqui na aula não dá para ouvir direito, mas vocês têm um material em mãos, certo? Eu disponibilizei lá no grupo e assim que terminar a aula eu vou disponibilizar novamente, ok? Então hoje a nossa primeira aula é relacionada à disciplina História da Educação Básica no Brasil. Sexta-feira que vem vai ser a segunda aula, onde a gente vai estar concluindo e passando uma atividade avaliativa para vocês, certo? É uma disciplina muito legal. Tem tudo a ver com os níveis da educação onde vocês irão atuar, que é a educação infantil e o ensino fundamental, né? Então, a gente vai estar vendo passo a passo como funciona a educação básica, quais são os níveis que atende criança de 0 a 5 anos, quais são os níveis que atende as crianças de 6 a 10 anos, e assim sucessivamente. Pessoal, eu acho que nós vamos. Ainda tem gente pedindo acesso aqui, mas eu acho que nós vamos iniciar a nossa aula, porque senão vai ficar muito tarde, ok? Eu vou estar compartilhando os slides com vocês agora. Se vocês não estiver conseguindo visualizar os slides, vocês podem me falar aqui, ok? Ainda tem pessoas pedindo acesso. Boa noite, professor. Boa noite. Eu acho que ainda ficou alguns alunos que estavam na outra sala, porque eu mesma tinha entrado e, como você falou para aguardar, eu deixei o celular aqui e saí um minuto para resolver alguma coisa e não percebi. Quando todo mundo saiu da sala, eu fiquei lá, não sabia que estava em outra sala, porque a pessoa entra e ela não fica voltando no grupo para saber o que está acontecendo lá no grupo, né? Então, eu acredito, pelo menos eu vi umas 7 pessoas, foi o que me fez estranhar, disse, mas só 7 pessoas? Então, ainda tem pessoas que estão lá na outra sala aguardando alguma coisa. Porque, devido ao problema técnico aqui na internet ruim, apareceu a mensagem que foi encerrada aquela videoaula lá, né? Aquela videoaula. Aí foi encerrada e espontaneamente já fiquei fora da sala, né? Não sei o que aconteceu, mas apareceu a mensagem, foi encerrada a videoaula. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, a gente enviou os áudios lá no grupo, né? E aí, a hora que a pessoa perceber lá que ela pediu o acesso aqui, a gente vai estar permitindo. Mas agora a gente vai dar início, porque senão fica muito tarde para a gente dar continuidade, ok? Eu vou compartilhar os slides agora com vocês. Caso alguém não esteja visualizando, vocês podem chamar aqui que eu vou estar tentando melhorar aí para vocês, ok?
Se estão visualizando o slide, por favor. Estão conseguindo visualizar o slide? Dá um ok aí, por favor. Estão ou não estão? Alguém abre o microfone aí, por favor, e dá um ok. Estão me ouvindo? Agora Sim, dá apareceu. pra ver já. Pessoal, estão me ouvindo? Ok, Sim, eu então. tô ouvindo. Obrigado. Então, está aqui, né, para quem ainda não teve aula comigo, Agora eu tô ouvindo, para quem não professor. teve aula ainda Já apareceu. comigo, eu sou o professor Vanderlei Santos Vieira, sou graduado em filosofia, sou especializado em docência do ensino superior e educação no campo indígena e quilombola. Aqui estão os meus contatos, né, de endereço. Para mim tá muito baixo, eu não tô conseguindo ouvir sua voz. Eu não sei qual é o problema, porque alguns colegas estão dizendo que estão ouvindo bem, né? E aí outros dizem que não estão ouvindo. Eu não sei se o problema é aqui ou é aí com o seu aparelho aí, ou notebook. Né? Vamos ver o que está acontecendo, porque alguns já me confirmaram que estão ouvindo bem. Né? Aqui estão os meus Boa noite, contatos. professor. Né? Os contatos, caso vocês queiram entrar em contato comigo, está aqui o meu e-mail, está aqui o meu WhatsApp. Ok? Pessoal, a nossa disciplina de hoje é a educação básica no Brasil. É a história da educação básica no Brasil. Nós vamos entender o que compõe a educação básica, o que é essa educação, como ela é organizada, como ela funciona, quais são os níveis educacionais que compõem a educação básica. É isso que nós vamos estar estudando hoje. Entender de quem é a responsabilidade da educação básica com relação às esferas administrativas. Então, a gente vai, passo a passo, tentar entender esses aspectos. Olha só, nos primeiros anos do nosso país, a educação era aquela promovida pelos jesuítas. Alterou-se para pior com a expulsão da Companhia de Jesus, ou seja, dos padres jesuítas, permanecendo inalterada até a chegada da família real em 1808, né, início do século XIX, e somente se incrementou e estruturou a partir da década de 1960. Pessoal, aqui nós estamos falando o momento em que iniciou a educação formal no Brasil. Existem dois tipos de educação, a formal e a não formal. A educação formal no Brasil iniciou com os padres jesuítas, que fazia parte da ordem religiosa chamada Companhia de Jesus. Mas antes dos jesuítas chegar aqui no Brasil, já existia uma educação, aquela educação que se dava no âmbito da família, que os mais velhos iam passando para os mais novos e assim ia passando de geração em geração. Essa educação se dava no âmbito das comunidades dos povos nativos ou povos indígenas. Com a chegada dos jesuítas, alterou-se esse modelo educacional, porque agora passa a ter uma educação formal. Professor, o que é uma educação formal? É aquela que se dá dentro de instituições que é orientada, é regida por uma lei, por normas e decretos. Essa educação é considerada uma educação formal. E eu quero dizer para vocês que os jesuítas, quando eles chegam aqui no Brasil, eles chegaram por volta de 1549. Ou seja, aproximadamente a metade do século XVI. E eu quero dizer para vocês que, no início do século XVI,
a Europa, o continente europeu, passava por grandes transformações. O que isso quer dizer? Que durante a Idade Média, um período da história da humanidade, teve uma instituição muito poderosa no continente europeu. Tudo estava sob o domínio dessa instituição. E essa instituição era a Igreja Católica. Essa instituição era a Igreja Católica. Ela era considerada a maior proprietária de terra da Europa. Quem representava a Igreja Católica? O clero, composto de padres, de monges, de bispo, tendo como sua referência o Papa. O que acontece? A Igreja, os representantes da Igreja Católica, eles cometeram algumas corrupções, como venda de indulgência, venda de relíquias. A elite que estava no topo da pirâmide não pagava impostos e tinha muitas regalias, enquanto os pobres que estavam na base da pirâmide, os servos, eram explorados e, além de tudo, pagavam altos impostos. Com tanto abuso de poder da igreja, no início do século XVI, algumas pessoas começam a se opor contra a igreja. E foi nesse contexto que iniciou um movimento chamado Renascimento Cultural. Foi um movimento em que artistas, intelectuais, tentaram resgatar da Idade Antiga os conhecimentos científicos, as artes clássicas para o século XVI. Porque esses conhecimentos, durante a Idade Média, foi interrompido pela Igreja. E um dos aspectos muito importantes no século XVI foi a Reforma Protestante. Professor, o que foi a Reforma Protestante? Foi a divisão da Igreja Católica. A divisão do cristianismo. Martim Lutero, um monge da Igreja Católica, não concorda mais com algumas ideias, com algumas atitudes da Igreja. E aí ele decide romper com a Igreja e fundar uma outra igreja, que é a Igreja Luterana, ou chamado de Igreja Protestante. E aí, nesse momento de divisão da Igreja, que é chamado Reforma Protestante, o que a Igreja Católica faz? Organiza uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus e envia essa ordem religiosa para os territórios recém-descobertos, inclusive esse território onde hoje é o Brasil. Qual é a missão dos padres jesuítas? Expandir, fortalecendo a Igreja Católica e tentar barrar a nova igreja que nascia, que era a Igreja Protestante, que era a Igreja Luterana. E aí é o momento que o jesuíta vem para o Brasil, território onde hoje é o Brasil, com um objetivo. Qual é o objetivo? Fortalecer a Igreja Católica e barrar o protestantismo. E para fazer isso, a primeira atividade que eles tentam realizar foi a catequese. Realizar a catequese para quem? Para os povos que aqui já moravam. Quem eram esses povos? No primeiro momento são chamados de nativos. Depois são chamados de indígenas, termo este atribuído pelos europeus. Então, os jesuítas tentam o quê? Catequizar os indígenas. Professor, o que é catequizar? Ensinar a doutrina da Igreja Católica nesse contexto. Mais tarde um pouco, eles também tentam catequizar os africanos, que foram trazidos da África para ser escravizados aqui no Brasil. Só o que acontece?
quando eles tentam catequizar os indígenas e os africanos, eles percebem que primeiro, para fazer isso, tem que ensinar o quê? As primeiras letras, né? A ler as primeiras letras, a escrever e ensinar os cálculos matemáticos. Por quê? Porque sem entender a língua portuguesa, os indígenas e os africanos jamais iam aprender a catequese da Igreja Católica. E aí é justamente nesse momento que inicia a educação formal aqui no Brasil. Esse momento que é preciso alfabetizar os indígenas na língua portuguesa, ensinar os primeiros cálculos na língua portuguesa, ensinar a escrever as primeiras letras da língua portuguesa, é o momento que inicia a educação formal no Brasil. Quando eles, jesuítas, alfabetizam os indígenas e os africanos nesse nível de educação primária, aí eles voltam para o quê? Para catequizar os indígenas e os africanos na doutrina da Igreja Católica e também ensina a desenvolver a agricultura. Há um pensamento crítico aqui, porque quando fala que os jesuítas foram os primeiros professores de uma educação formal aqui no Brasil, ensinando os indígenas e africanos, muitos pensam que esse processo foi um processo digno para os indígenas e os africanos. E não foi. Foi um processo autoritário. Além disso, eles exploravam os indígenas e os africanos na agricultura. Quando colhia, o que acontece? Uma parte, 50% da colheita era para a sobrevivência dos indígenas, africanos e dos europeus, e 50% era enviado para a igreja fortalecer economicamente. Então, esse modelo educacional de 1549, com a chegada do jesuíta, esse modelo ele teve os seus pontos positivos, mas teve os seus pontos negativos. Ponto positivo porque é o início de tudo com relação à educação formal no Brasil. Ponto negativo porque os jesuítas preocupavam apenas com o fortalecimento da Igreja Católica. E, pessoal, eu quero dizer para vocês que a educação lá do ano de 1549 para o século XXI não mudou muita coisa. Se a gente vai fazer uma análise, uma reflexão, não mudou muita coisa. Até então, um dos aspectos da educação desde o período colonial, 1549, até 1888, o Brasil teve uma educação para poucos. Quem era esse pouco que tinha acesso à educação de qualidade? Apenas os filhos da elite, apenas os filhos da classe rica. Sabe o acesso que os indígenas e os africanos tinham? Qual era o nível de ensino que os africanos e os indígenas tinham acesso? Apenas a educação primária, que era o ensino e a escrita das primeiras letras e dos cálculos. Quando ia para a educação secundária, quem é que tinha direito? Somente os filhos da classe rica. Somente os filhos dos colonizadores. Quando ia para uma educação superior, os filhos dos colonizadores, da classe rica, da elite, eram enviados para Portugal para cursar a educação superior. E depois retornava para esse território onde hoje é o Brasil, para ajudar a administrar a colônia. Pessoal, séculos e séculos se passaram e a educação continuou sendo educação para poucos. 210 anos
210 anos, os jesuítas ficaram à frente da educação no Brasil. Até que o governo português, representado por Marquês de Pombal, decidiu expulsar os padres jesuítas, ou seja, a Companhia de Jesus, daqui do Brasil e das atividades educacionais em todos os territórios administrados pelos portugueses. Por que Marquês de Pombal, representante do governo português, decidiu expulsar a Companhia de Jesus? Porque percebeu que eles, os padres jesuítas, não estavam preocupados com a administração do Estado, mas estavam preocupados somente com o fortalecimento da Igreja Católica. Por isso, decide expulsar eles do Brasil e de todas as atividades educacionais. Mas o que é que acontece? Marquês de Pombal não preparou outros professores para substituir os jesuítas, que tinham um ótimo preparo. E aí não deu outra. A educação brasileira, nesse contexto, se fracassou, estagnou, e aí o governo português decide expulsar Marquês de Pombal também daqui do Brasil, que era o seu representante. E aí a educação brasileira só vem tomar um rumo a partir de 1808. Data esta que a família real chega nesse território onde hoje é o Brasil. O que é que acontece? Antes de 1808, a Europa passava por vários conflitos. Um desses conflitos foi a invasão da França sobre Portugal. A França, no comando de Napoleão Bonaparte, decide invadir Portugal, porque Portugal tinha um acordo com a Inglaterra e a França não aceitava. Quando a França começa a invadir Portugal, a família real decide vir às pressas para o Brasil, onde construiu a sede na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro momento Salvador e logo a cidade do Rio de Janeiro. A partir desse momento, o Brasil passa a ter a sede do governo português. E olha só o que a gente pode refletir aqui. Família real com a sede aqui nesse território. Não poderia deixar de acontecer grandes transformações. E algumas transformações foram estas. Por exemplo, a construção do Jardim Botânico se deu com a chegada da família real. A construção da Biblioteca Nacional se deu com a chegada da família real. A estruturação do Banco do Brasil se deu com a chegada da família real. A construção das primeiras universidades e cursos técnicos profissionalizantes se deu com a chegada da família real. Então, essa vinda da família real para o Brasil foi de suma importância. Mas também não aumentou, não aconteceu grandes transformações na educação. Aí, depois de 1808, quando chega em 1822, acontece o quê? Qual foi o acontecimento de 1822? A proclamação, ou seja, a independência do Brasil. No dia 15 de novembro de 1822, ou seja, no dia 7 de setembro de 1822, houve-se a independência do Brasil. Quem declarou a independência do Brasil? Dom Pedro I. Ele declara a independência e, por causa das pressões aqui e lá em Portugal, Dom Pedro I tem que voltar para Portugal. Quem vai substituir? Quem vai suceder Dom Pedro I? Se seu filho, Dom Pedro II, tem apenas 7 anos de idade. E esse período, o Brasil ficou
o Brasil ficou administrado pelo o parlamento, que foi chamado de período regencial. Como nesse período regencial os conflitos internos do Brasil eram muito grandes, aí Portugal decretou uma lei em que, com 14 anos, poderia assumir o poder do Brasil. Foi quando, com 14 anos, Dom Pedro II sucede o seu pai aqui administrando o Brasil imperial. E todo mundo pensava que no governo de Dom Pedro II a educação ia melhorar, porque Dom Pedro II sempre foi apaixonado pela educação. Mas não houve grandes transformações, né? Foi implantado um método de Lancaster, né, que continuou com os métodos tradicionais da palmatória, do professor que está acima do aluno, né, do inspetor que vigiava os alunos, que vigiava os professores. Então, continuou com a educação tradicional. E aí eu quero dizer para vocês que toda vez que vocês ouvir falar de pedagogia tradicional, lembre da educação colonial, né, que vai até 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil, e que vai até a proclamação da República. Então, governo colonial, educação autoritária. Governo imperial, educação autoritária. Métodos autoritários. Professor, o que caracteriza uma educação ou uma pedagogia tradicional autoritária? São seus métodos. Quais são eles? Os básicos. Cadeiras enfileiradas, palmatória, castigo, o professor é o dono do conhecimento, onde só fala e o aluno ouve. Tudo isso são métodos tradicionais, que foi aplicado de forma rigorosa da educação colonial e da educação imperial. Mas eu quero dizer para vocês que séculos e séculos se passaram e ainda hoje tem professor utilizando métodos tradicionais. E eu quero dizer para vocês que alguns métodos são importantes hoje, sim. A educação tradicional não teve só métodos negativos, teve métodos educacionais positivos também. Então, quando se falar pedagogia tradicional, quando se falar educação tradicional, está falando do período colonial e do período imperial brasileiro. Quem foram os primeiros professores da educação formal no Brasil? Não esqueça, os jesuítas. Os jesuítas organizaram um sistema educacional que durou por 210 anos aqui no Brasil. Foram os primeiros a construir um documento que organizasse e orientasse todo o processo educacional. Que documento foi este? O documento famoso desse contexto, o chamado Ratio Studiorum. Então, esse documento, ele foi organizado pelos jesuítas. Mas tudo bem. O que acontece? Terminou o governo imperial, veio o governo republicano, continuou a educação para poucos, educação só para a elite, continuou os métodos tradicionais, passou pelo ano de 1960 aqui que vocês viram, né? Em 1964 veio o período militar, que durou 21 anos, e continuou com a educação autoritária também. Métodos tradicionais. Então, as coisas só vêm melhorar a partir da nova Constituição Brasileira de 1988. Constituição esta que é considerada como a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela abrange os direitos de todos os cidadãos e cidadãs do Brasil. Ela abrange e constitui direito dos povos indígenas, ela abrange e constitui direito dos quilombolas, ela abrange e constitui os direitos dos afros brasileiros, ela abrange e constitui os direitos das outras etnias e culturas. Então, ela abrange
todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Por isso é considerada uma Constituição cidadã. E foi essa Constituição de 1988 que dá abertura para elaborar e sancionar uma nova lei que rege a educação, a famosa LDB. E essa nova lei, chamada LDB, de 9.394, do dia 20 de dezembro de 1996, que estrutura a educação básica, que vai definir o que é educação básica, como funciona a educação básica, quem são os responsáveis pela educação básica. Ok? Pessoal, estão me ouvindo? Quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Estão me ouvindo? Dá um ok aí, por favor. Estão ou não estão? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Ok, obrigado. Então vamos lá. A educação básica. A educação básica, a partir da Lei de Diretriz e Base da Educação, a famosa LDB, né? LDB é a sigla dessa lei, que é chamado Lei, Diretrizes e Base da Educação. Alguns momentos, alguns textos vêm só o L, o D e o B, né? LDB, Lei, Diretriz e Base. Em outros textos, vem o N, significa Lei, Diretriz e Base da Educação Nacional. Ou às vezes vem LDBB, que significa Lei, Diretriz e Base da Educação Brasileira. Esqueci de gravar. Vai dar tempo, porque eu só estava fazendo introdução, esse é o primeiro slide. E eu não coloco nem que é ocupado. Só foi a introdução mesmo. Mandei bem no grupo que você está aceitando para o pessoal fazer solicitação. Pode continuar? Pode?